PlayStation traz mais um State of Play pra nós e, como sempre, ela não pode nos decepcionar. Praise, rapaziada do canal, quem fala com vocês aqui é o Chris, hoje mais um vídeo para vocês, e hoje nós vamos comentar sobre o que rolou no State of Play, que aconteceu ontem à noite, onde eu cobri aqui neste canal. Você pode ver lá as reações com relação ao que estava sendo mostrado lá. Obviamente, para gente dar uma funilada aqui, foram mais de 40 minutos de evento, mais ou menos ali na casa dos 50 minutos, então é o que eu vou resumir o que eu achei mais relevante, tá bom? Então alguns jogos, tipo esse aqui que eu faço a menor ideia do que seja, eu não vou trazer para cá, vamos focar apenas nos jogos que eu achei relevantes, tá bom? Sejam pequenos, médios ou grandes, afinal de contas aqui é um canal de videogame, é um jogo bom, não tem orçamento. Mas antes de a gente poder entrar nisso aqui, eu já quero pedir para você deixar aqui o seu like e o seu comentário, o que você achou do evento, atendeu suas expectativas, frustrou suas expectativas, qual foi o jogo mais impactante que você viu naquele evento. Deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Não esqueça também de compartilhar aqui este canal, que isso ajuda pra caramba, e você também pode ver aqui na descrição Play Now, caso queira comprar gift card de Xbox, PlayStation, Nintendo e Steam, ou renovar ou até mesmo estender sua assinatura de Game Pass, tá bom? Lembrando que em março ele terá um aumento, então já garante o seu aqui pelo link, eles estão fazendo um desconto super bacana até a data do aumento lá, então aproveita e não perca esta oportunidade. Vamos lá, então, rapaziada, vamos começar por Saros, uma nova IP da Housemarque, né, que foi disponibilizada pra gente. O estúdio é responsável por Returnal, nos trouxe aqui um sucessor espiritual do Returnal, chamado de Saros aqui. O jogo está cotado para 2026 e para PlayStation 5, e a ideia é basicamente a mesma, um mapa procedural que vai sendo mudado ali de tempos em tempos. Nós temos outro protagonista, provavelmente outro lugar aqui pelo que deu a entender, então fica aí para os fãs de Returnal, o que não é o meu caso aqui, apesar de eu ter achado o jogo legal, ele não é para mim por ser um roguelike. Fica aí o anúncio feito neste evento, inclusive foi o último jogo. Seguido nós temos Tides of Annihilation, que é um hack and slash muito do interessante aqui que trouxe, de um estúdio que eu nunca ouvi falar. O jogo está cotado para Xbox Series, PC e PlayStation 5, mas sem qualquer janela de data. Obviamente aqui a gente tem que contar com aqueles famosos golpes asiáticos, mas obviamente depois do Black Myth Wukong e o Cheng, a gente pode dar um pouquinho mais de crédito para a rapaziada de lá, porque eles estão começando a entregar bastante jogo, inclusive Phantom Blade Zero também. Então esse aqui eu deixo com uma excelente recomendação, adorei a arte, adorei a estética, a gameplay parece ser muito da hora, lembra uns hack and slashes clássicos, como se tivesse atualizado para os dias de hoje, achei isso bem bacana. É um pouquinho aquela vibe do Expedition também, de trazer coisa antiga para os mundos de hoje, então fica aí com uma excelente recomendação para mim, um ponto altíssimo do evento. Nós tivemos também Lies of P Overture, que é a DLC que virá para o nosso querido jogo do Pinóquio, e a expansão sairá para Xbox One, Series, PC, PS4, PS5 no verão americano de 2025, tá bom? Aqui a gente não teve nenhuma menção ao que acontece na cena pós-crédito do jogo, então eu acredito, digam vocês aí nos comentários, que essa expansão vai se passar possivelmente como uma ligação entre o primeiro e o segundo jogo, que caso você não tenha zerado, tem um excelente gancho para uma outra coisa que eles vão trazer lá. Eu não vou contar para vocês, obviamente, para não dar spoiler, mas eu acredito que seja esse o caso aqui, vai ser uma expansão de ligação. Agora, quando vai ser o segundo jogo, fica a pergunta aí. Na sequência, nós tivemos Metal Gear Solid Delta Snake Eater para Xbox Series, PC, PlayStation 5 em 28 de agosto de 2025. Aqui foi basicamente para nós vermos mais um pouquinho do gameplay desse jogo, um pouquinho mais do trabalho que foi feito, mas eu acredito que quem já estava para comprar esse jogo não precisa mais de cenas para serem convencidos. Entretanto, interessante trazer para cá, possivelmente também para atrair um público um pouco maior aí, mas em 28 de agosto nós vamos ter esse jogo aí na mão. The Midnight Walk, um jogo que tá para PlayStation 5 e PlayStation VR, tá? Sai dia 8 de maio de 2025. Esse joguinho aqui é um daqueles clássicos jogos pequenininhos que eu acho que vale a pena estar um pouco de atenção. Ele tem uma arte um pouquinho legal, feito à mão ali com algumas coisas. Fica aí uma coisinha que eu acho interessante, né? Para nós sempre ficar de olho às vezes esses joguinhos pequenos, afinal de contas, Little Nightmares é um jogo pequeno, arrecadou bastante fã durante seu lançamento do primeiro, do segundo, para o terceiro jogo, inclusive já está chegando. Então é bom a gente ficar de olho às vezes nesses jogos aqui, que eles podem ser uma grata surpresa. Então eu destaquei ele aqui justamente por conta disso. E aqui é o mesmo caso que eu vou dar para Split Fiction, que é o jogo da Hazy Light, da EA, que traz o diretor de A Way Out, Takes Two e Brothers: A Tales of Two Sons. Esse jogo aqui também eu disse para a rapaziada que é bom ficar de olho nele, porque eu acho ele muito interessante. Ele tem uma pegada cooperativa, parece que eles vão expandir bastante coisa no que eles aprenderam nos títulos anteriores, e esse jogo será lançado no dia 6 de março de 2025 para Series, PC e PlayStation 5. Nós tivemos aqui também uma atualização de Borderlands 4, o jogo sai dia 23 de setembro de 2025, finalmente agora a data foi apresentada para nós, que era isso que estava faltando, deram um pouquinho mais
mais gameplay aqui também. O jogo contará para Xbox Series, PC e PlayStation 5 para vocês poderem adquirir. Esse jogo aqui eu particularmente não me interesso tanto. Tentei jogar o Borderlands 1 e o 2, não é minha praia, mas eu sei que muita gente se importa com essa franquia, então está aqui também para vocês terem essa informação quentíssima para vocês. Outro jogo que foi muito cotado por esse que vos fala foi Lost Suicide, um jogo que está sendo desenvolvido para quase uma década, sabe-se lá. Só que aqui tem uma pequena coisa interessante. Esse jogo vai ser lançado para PlayStation 5 e PC simultaneamente no dia 30 de maio de 2025. Eu falei na live que nós fizemos aqui neste canal sobre as notícias da semana que pelo tempo que Lost Suicide estava demorando, havia grande possibilidade de ele sofrer a mesma coisa que Final Fantasy XIII teve e virou Final Fantasy XV, para quem não se lembra dessa história. Então aqui provavelmente durante esse período todo de desenvolvimento nós tivemos aí talvez uma alteração de contrato. Talvez esse jogo chegue para Xbox em algum momento, não vamos saber. Afinal de contas ele faz parte do China Hero Project e a gente não sabe como é que são amarrados esses contratos que estão pertencentes a esse projeto que a Sony lidera. Mas fica aí com essa pulguinha atrás da orelha, porque pode ser que no futuro aí esse jogo possa vir a pisar no Xbox em algum momento. Nós tivemos também o Warrior Abyss para Series, PC e PlayStation 5 e esse aqui foi o Shadow Drop do evento. Aparentemente todas as plataformas ele já está disponível. E caso você queira adquiri-lo, ele custa tanto no Xbox quanto no PlayStation na casa dos seus R$134, tá bom? Fica aí. Achei um jogo legal, é um roguelite aí caso você curte o gênero. Promete bastante ação, bastante estilos de gameplay variados. Eles dizem 16 bilhões. Eu que estimulo nesse número. Mas você pode comprar e realmente testar, ver se você consegue atingir essa quantidade absurda de gameplay. Fica aí o desafio. Seguido depois nós tivemos Digimon Storytime Stranger. Isso aqui foi engraçado porque pelo nome em específico, ele me pareceu um jogo que é a continuação possivelmente do Cyber Sleuth e do Next Order, que eu tenho que jogar também por causa justamente dessa parte Digimon Story. Ele vai sair em 2025 para Xbox Series, PC e PlayStation 5. Achei bacana para nós termos mais um jogo de Digimon para nós aproveitarmos aí, mas eu acho que principalmente quem jogou os Digimon Stories anteriores ficou mais empolgado com esse anúncio do que com a gente mais um pouquinho mais de fora, né? Acho que nesse ponto aí nós estamos juntos, né? Esse aí basicamente é um anúncio para quem já é fã dele, mas é interessante nós temos esse anúncio aqui também. Em seguida nós tivemos o Shinobi Art of Vengeance, que é um daqueles jogos que a SEGA está trazendo novamente, junto com Jet Set Radio, entre outros títulos clássicos dela para cá. Então nós tivemos aí um trailerzinho com bastante gameplay, Xbox One, Series, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 confirmados, e esse jogo sai para o dia 29 de agosto de 2025. Eu achei a gameplay dele muito interessante, um gráfico muito bonito, e eu achei legal nós vemos o renascer de uma franquia tão icônica da SEGA da época do Mega Drive, voltando aí com todo o fôlego que essa franquia merece. E aqui vem um ponto, cara, que eu particularmente achei completamente desnecessário. O evento abriu com ele, mas eu não quis botar aqui na pauta como primeiro para não começar o vídeo reclamando. Monster Hunter Wilds, pela milionésima vez, me aparece aqui com um trailer para nós podermos ver mais quase nada de novidade. Então eles anunciaram aqui o Mizutsune, eu tive que ler aqui porque eu não sei o nome desse bicho de cabeça, mas ele é do Monster Hunter Rise, que eu já lembro que eu enfrentei esse bicho uma vez lá. Eles anunciaram que vai ter umas expansões gratuitas com adição de monstros, quests, entre outras coisas ali, durante a vida útil do jogo. E o Monster Hunter Rise já tá aí na porta, 28 de fevereiro de 2025, para Series, PC e PlayStation 5. Por que eu achei que isso é exagerado? A Capcom acabou de fazer o Capcom Spotlight, onde ela fez um agregado com o Monster Hunter Showcase. E ela deixa mais um bagulho de Monster Hunter, tipo, alguns dias depois. Eu achei meio too much. Tá aí, beleza, eu acho que dificilmente alguém não sabe que esse jogo vai sair agora em fevereiro, e dificilmente alguém que vai comprar já não esteja vendido para esse jogo, e quem não vai comprar, vai comprar. Então eu não sei para quem encher nosso saco com tanto Monster Hunter Wilds, mas eles trouxeram aqui de novo. E já aproveitando coisas da Capcom, já aproveitar uma reclamação, eles também trouxeram aqui gameplay de Onimusha 2 e Onimusha 5, que é o Way of the Sword, tá bom? No caso do Onimusha 5, eles simplesmente mostraram mais um trailer de gameplay que eu achei bem bacana, bem legal, mostrou umas coisinhas aí que foram ditas durante o evento da Capcom, só que lá eles perderam a oportunidade de mostrar esse trailer enquanto o japonês estava falando o que tinha nesse trailer. Eles ficaram basicamente falando em cima de textos, enquanto o trailer que poderia estar nos mostrando o que ele está falando, eles deixaram para apresentar no State of Play. Entendi, foi nada. Tudo bem, pode ter sido comprado o trailer, acho engraçado a Capcom ter acertado esse tipo de coisa, pode enfraquecer seu próprio evento, e a mesma coisa aconteceu com o Onimusha 2. O trailer de gameplay dele basicamente ficou restrito a esse evento, tirando força do evento do Capcom Spotlight, que foi coberto aqui por mim também. Então são esses dois pontos que eu acho que a Capcom está negligenciando com relação à distribuição de seus conteúdos, tá ligado? Eu acho que ela poderia talvez ter distribuído esses anúncios para outros eventos e os trailers de gameplay ter guardado para si, porque é isso que a gente queria ver, mas o Onimusha, o Way of the Sword,
Sword sai para 2026 para Series, PC e PlayStation 5, ainda sem uma data exata, e Onimusha 2 sai para Xbox One, PC, Switch e PlayStation 4 no dia 23 de maio de 2025. Fica aí o jogo pro radar de vocês. Mind's Eye sai da mão do ex-produtor de Manhunt e GTA, e aqui eu achei um jogo que infelizmente não deve ter cativado muita gente, infelizmente, mas eu achei que se ele prometeu um pouquinho mais ali de gameplay num próximo trailer um pouquinho mais ajustado, o pai aqui pode até curtir o que eles estão prometendo ali. Mas a princípio ficou uma apresentação meio morna, atrás de um nome gigante, mas vamos aguardar o que mais ele vai nos trazer no futuro. Esse jogo sai para Xbox Series, PC e PlayStation 5 no verão americano de 2025. A Supermassive Games traz para nós aqui um jogo chamado Directive 8020. Para quem não conhece, a Supermassive é dona de The Quarry, Until Dawn, entre outros títulos aí desse segmento de jogo, tá? Que é um jogo mais filminho e tudo mais. São jogos muito bons, eu joguei o The Quarry, por exemplo, gostei pra caramba, gostei realmente bastante do The Quarry. E o Until Dawn eu acho ok. Eles também têm uma franquia chamada Dark Anthology Pictures, se não me falha a memória, que tem Man of Medan, entre outros títulos ali embutidos, mas essa franquia eu já achei pesada demais por ser de terror, eu acabei não jogando. Nesse caso aqui, eles vão focar também num jogo de terror, que vai sair para Xbox Series, PS5 e PC no dia 2 de outubro de 2025. E o interessante desse jogo é que ele já vai para uma pegada um pouquinho mais ficção científica. Então se você gosta de terror e ficção científica, talvez seja o título que você esteja procurando aí. Sonic Racing Crosswords, nós tivemos ali um pouquinho de gameplay para nós vermos mais, mapas, os personagens. O jogo sai para Series, PC, PlayStation 5, mas sem qualquer data ainda anunciada. E seguindo nós temos Stellar Blade and the Goddess of Victory Nick DLC. E parece uma DLC da Capcom de Dead Rising 3 esse bagulho, velho, o nome desse negócio. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha! Chega! Essa expansão vai sair em junho de 2025 para PC e PlayStation 5. Ô Crush, PC? É. A notícia que nós fizemos que a Shift Up estava empolgada com relação ao Stellar Blade sair para PC, parece que agora foi confirmada a janela de lançamento desse jogo para PC. Aparentemente Stellar Blade vai sair em junho para esta plataforma, junto com essa expansão aí. E aí os modders vão deitar e rolar, e eu não quero estar aqui presente para ver o que vai sair disso. Você já viu, vai ter sacanagem. E nós tivemos Hell is Us, um jogo que vai sair para Xbox Series, PC e PlayStation 5 no dia 4 de setembro de 2025. Eu achei esse aqui um jogo bem interessante desde o momento em que ele foi anunciado a primeira vez. Esse aqui, se não me engano, já é o terceiro trailer dele. Ele tem uma pegada bem legal, assim, sempre gostei. E ele é multi, né? O que deixa a gente muito feliz, porque afinal de contas, sem barreiras para nós termos acesso. 4 de setembro, aparentemente está uma boa data, tá vazio para ele. Então pode ser que eu consiga trazer aqui para vocês aqui um conteúdo introdutório dele, mas é um jogo que eu tô sempre falando para rapaziada deixar ele no radar, porque ele parece ser realmente bastante interessante. E aí vem a piada do evento que abriu este vídeo, que é Days Gone Remaster, um jogo lançado em 2019, vai ser lançado para PlayStation 5 a $10 para quem já possui o jogo, ou provavelmente eles vão arrancar esse jogo provavelmente da Steam, né, porque tem a versão já portada para PC, igual eles fizeram com o Horizon, e colocar só essa versão para você comprar lá. Maravilhoso como a PlayStation gerencia os conteúdos que ela lança para outras plataformas, tá bom? Esse remaster do Days Gone sai no dia 25 de abril de 2025, e só nos resta solicitar um glorioso pensador contemporâneo. O que nós temos a pensar sobre isso? Tudo no cut, ó. Ó, tudo no cut de quem tem PlayStation 5, ó. Bom, é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um super resumão que eu trouxe pra vocês aqui. Infelizmente não pude trazer tudo porque foram 40 minutos e foi como o Ariel diz. Trailer. Então assim, eu tive que dar uma resumida bacana aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do que eu consegui trazer aqui pra vocês. Os melhores focos, as datas de lançamento das plataformas. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do evento. Eu particularmente achei um evento bem mediano. Foi basicamente um evento para nos mostrar datas. O que de certa forma é legal, mas também não é tão legal assim em certo grau. Tiveram jogos interessantes, como Tides of Annihilation, que eu achei legal, um pouquinho mais ali de Hell is Us, Onimusha 5 e o Shinobi também fizeram um pouco a minha alegria, mas de modo geral não foi um evento que você fala, ó, que maravilha e tudo mais. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu quero muito saber. No mais, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para fortalecer aqui ainda mais o canal. Se por acaso está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever, que isso ajuda bastante. Eu espero ver você no próximo conteúdo aqui. Play Now também aqui na descrição, caso você queira comprar gift cards ou algum desses jogos, ou estender sua assinatura de Xbox Game Pass. Aproveita que está com desconto, já que daqui a pouco em março irá aumentar. E também não tenha essa preocupação, que Play Now é uma empresa Very Hard Games, toda a qualidade da Very Hard estará presente ali também. Basta comprar lá pelo meu link, me ajuda pra caramba. No mais, eu espero você no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou, praise!